A glória e o louvor de Deus na casa do pastor Valdirley e da Cristina. Pastor, quem lhe enviou aqui? Eu sei que foi o Espírito Santo, foi a obra, a chamada, mas que igreja vocês enviaram vocês para cá? Os membros da Igreja Evangélica Projeto Primeiro, estamos no Rio de Janeiro, São Gonçalo, São Clério. Fizemos nosso treinamento, eu fiz meu treinamento em 2004, e fui enviado pela minha igreja com a missão Kairos, a missão que temos trabalhado durante esse tempo. Cheguei aqui em 2005, em Caracas, tive a oportunidade de estar trabalhando um tempo em Caracas, voltamos até o Brasil, no caso da minha esposa, quando então era minha noiva, deixei ela nesse momento, nós juntos decidimos que seria bom para vivermos essa experiência e vivemos esse tempo de distância um do outro. E durante esses 2 anos primeiros que eu trabalhei em Venezuela, que foi 2005, 2006, em 2007 voltei, ficamos um tempo mais de noivo, então nós nos casamos, vivemos um tempo mais no Brasil e retornamos para a Venezuela com o propósito e o desafio de plantar uma igreja. E foi aonde nós viemos a chegar até Pueblo Nuevo. É um homem de Deus, é um homem preparado, tem uma esposa que igualmente também é preparada. Irmã Cristina, diga-nos o seu preparo, a sua chamada, desse arder do avivamento de Deus, do amor às almas, à vida missionária. Eu recebi meu chamado com 14 anos de idade. Foi quando o Senhor falou meu coração profundamente e através de uma missionária que foi à minha igreja e estava pregando sobre esse texto que eu gostaria de ler para vocês, que está em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 14. E diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E foi através desse texto bíblico que o Senhor falou no meu coração com relação à minha chamada. E essa missionária estava pregando em minha igreja com relação à necessidade que existe no campo missionário. Né? A necessidade de... A obra, a seara é realmente grande, como diz a palavra, mas poucos são os terceiros, poucos são os trabalhadores. E eu me coloquei como à disposição da obra. Eu falei assim: Senhor, eis-me aqui. A minha vida está aqui para servir ao Senhor. E o Senhor atendeu, escutou e estou aqui hoje apoiando o meu esposo. Fiz o meu treinamento em 2006, na Missão Kairos também. E antes disso, com 14 anos, né, depois, assim, trabalhei na minha igreja, no departamento na Secretaria de Missões, apoiando, né? E sempre participávamos, estavam sempre interagindo com eles nesse sentido. E glória a Deus, para a glória de Deus, depois de 2007, missionário em 2006, 2007, o Valdirley retornou, né, para o Brasil, nos casamos, né, e retornamos para cá em 2009 juntos. E aqui estamos, recebemos esse desafio, né, de começar, de plantar uma igreja, começar do zero, e aqui estamos com a ajuda de Deus. Quais os maiores desafios que vocês têm encontrado ao longo desses anos nessa missão de implantar uma igreja aqui na Venezuela? Minha visão é que o maior desafio de plantar uma igreja aqui são os recursos. Tivemos a oportunidade de trabalhar em algumas igrejas que foram plantadas no Brasil, e quando temos apoio de uma igreja grande que vem, sustenta em oração, com pessoas, com recursos, com músicos, com pessoas com talento, é mais fácil começar uma obra, é mais fácil começar uma igreja. E o obreiro local que fica responsável pela obra se sente muito confiado, porque já se deixa algumas portas abertas. Porém, nossa realidade é que nós, quando chegamos aqui, nós não conhecemos nem a padaria, nem aonde fica o caminho da padaria, aonde nós daríamos nosso primeiro pão.
daí começa a nossa história, nosso desafio é a estrutura. Deus tem provido até o dia de hoje, passamos muitos desafios, entre esses foi lugar, passamos desde 2009 até esse dia de hoje, 2012, passamos muitos desafios com estrutura de espaço físico. Já tivemos que interromper muitas vezes o nosso culto, programações da igreja por causa de chuva, por causa de espaço, não podemos fazer algumas atividades que havíamos marcado meses anteriores, nos organizando. E isso é parte do que nós temos vivendo como desafio, porém pessoas. Precisamos de obreiros, pessoas que venham para cá para amar o povo, para ficar aqui e entender que a implantação de uma igreja não vai te dar muito nome, muita glória no início. Não que nós buscamos, mas quando a gente sai do Brasil, depois de todos aqueles holofotes, aquelas orações maravilhosas que faz, muitos missionários pensam que isso continua do lado de cá. E muitos têm se decepcionado, têm voltado, e muitos não querem chegar até aqui. Nós vivemos um povoado que, se necessitamos comprar uma ferramenta, fazer uma compra, nós temos calculado de ida e volta 3 horas de transporte, e os pastores, no caso o senhor mesmo, nessa visita pôde ver como é esse trajeto. E nós temos vivido 3 anos e meio aqui, vamos para 4 anos, a igreja está plantada porque vidas se converteram já há tempo e continuamos. Nós cremos que tem muito mais que Deus vai fazer aqui, mas o nosso desafio maior é esse. São pessoas e recursos. Que no Brasil é mais fácil, porém aqui somos nós dois. Algumas igrejas valentes se levantam, pessoas responsáveis vêm, nos apoiam, acreditam. E nós estamos fazendo o que fazemos aqui para Deus. E as igrejas que nos abençoam, agradecemos sempre, somos agradecidos. E que o nosso Senhor possa recompensar, de abençoar essas igrejas, os pastores, os líderes, que decidem investir na obra missionária e que acreditam no que Deus pode fazer na vida das pessoas. Essas são parte dos desafios também o que nós gostaríamos de expressar, em realidade, em gratidão às igrejas e também do que nós estamos vivendo. Irmã Cristina, ser esposa de pastor já é um desafio. Pastor missionário, outro desafio maior. São várias dificuldades físicas, né? Momentos de desânimo, momentos de tristeza, como o pastor mesmo comentou, momentos em que você dá vontade de largar tudo e voltar, montar suas coisas e voltar ao Brasil. Não vou dizer para vocês que isso nunca aconteceu. Foram várias vezes que aconteceu isso, que deu vontade de montar as malas e ir embora. Sendo que existe algo dentro da gente, algo dentro de nós, que é o chamado, né? Que é algo que você leva para toda a vida. O chamado não é algo momentâneo, o chamado é algo que é para toda a vida. Que você leva no seu coração, é como uma marca mesmo que você tem no coração, que você leva por sempre. Então, para mim, a mulher, para ser uma mulher de pastor missionário, para mim, acho que tem que ser uma mulher de oração, que ore por seu esposo, que ore por si mesma, porque é um momento difícil também, a mulher sempre é mais naquele sentido, igual tem a necessidade de ter alguém para conversar, alguém para falar, alguém para desabafar, e às vezes não existe essa necessidade, então você sempre conta um com o outro, tanto eu conto com ele e ele conta comigo. Então a gente, como uma mulher sábia, a gente tem que sempre pedir essa força a Deus, essa sabedoria a Deus, né? Porque para poder manter, para poder cuidar de todas as áreas, do seu matrimônio, da igreja, cuidar de você mesma, cuidar do seu esposo, e não é fácil, mas também não é impossível. As mães que estão me ouvindo nesse momento, não é impossível, sabe? Na oração não há causa que a gente não consiga vencer através da oração. A oração, ela é a base do crente, é a base que o cristão tem para se manter de fé, para se manter firme no Senhor e firme no seu chamado também. Você tem que ter convicção. Tem convicção do seu chamado? Amém. Então, oração. O chamado acompanhado com a oração, eu acho que vamos chegar lá. Com a ajuda de Deus, vamos chegar lá. Agora eu quero que vocês deixem um recado para aqueles que têm desejo de fazer a obra de Deus, mas estão como que cocheando em seus pensamentos, veem mais as desvantagens do que as vantagens, olham mais os problemas do que as soluções,
Siga-nos aí. Aquele que tem um chamado deve começar a viver o seu chamado desde o primeiro dia que descobre. Muitas vezes as pessoas, as nossas igrejas, estão chamadas por Deus e esperam o momento em que Deus vai levá-lo para determinado lugar e lá vai viver o chamado. Porém, eu creio que você não aproveita a oportunidade desde o primeiro dia, que descobre o chamado que Deus o deu, isso vai pouco a pouco, vai sendo enterrado, vai sendo esquecido. Se você não está preparado para ir ao campo, começa a fazer missões, começa a se envolver com missões. Aí é onde você está, na sua casa, na sua igreja, no grupo de oração. Começa a fazer missões aí onde você está. Porque se esperamos para o momento dado, onde se concretiza a chamada, num campo missionário, é muito perigoso e pode ser que esse dia não chegue, porque aqui nós conversando, chegamos a conclusões de que na nossa mente vem muitas pessoas que deixou para amanhã, deixou para depois a chamada que tem certeza que Deus o deu. Porém, a cada dia os desafios são maiores. Então começa a viver a chamada desde o dia de hoje. E você, igreja no Brasil, talvez não se sinta desafiado a fazer as suas malas, deixar a sua família, mas tem uma ordem de parte de Deus, temos uma ordem de parte do nosso Senhor, nos deu uma ordem que é pregar o Evangelho. E Deus, quando Ele olhou para o mundo em pecado, Ele deu o seu melhor, Jesus Cristo, entende? Porque Deus amou o mundo. Nós citamos isso muitas vezes, colocamos na porta da casa, colocamos na janela, colocamos no carro, que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas Deus, quando amou, o amor de Deus teve uma ação. Então, amar as almas requer uma ação. Deus entregou o seu melhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele foi o melhor de Deus. Quanto aos que têm chamado para missões, eu acho que você não deve desistir, né? Eu acho que o chamado, ele começa na oração. Foi assim que, quando com os meus 14 anos, eu comecei a perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer na sua obra? E eu comecei através da oração. Então, você que é jovem, você que é um adolescente, que está assistindo agora, você já pode começar a orar e pedir ao Senhor para falar ao seu coração o que Ele quer de você, o que Ele deseja fazer com você, na obra dEle, aonde Ele pode te usar no reino, na obra. E você que já é uma pessoa adulta, formada, e sente o chamado arder fortemente no seu coração, não desista. Continue em oração, continue ajudando, apoiando a sua igreja em missões, ajudando ao seu pastor, apoiando ao líder de missões da sua igreja, as pessoas que fazem parte desse departamento de missões, que no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, o Senhor vai te levantar e vai te levar para o lugar que Ele deseja que você vá e faça a obra dEle, e cumpra o ID dEle, como nos ensina a palavra do Senhor. Não fique ansioso, porque às vezes a gente se quer se desesperar, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas Deus tem um tempo melhor, tem um tempo perfeito, na verdade, assim como nos ensina a palavra. O tempo de Deus, ele é perfeito, pode ter certeza que Deus, ele não se esqueceu de você. E no tempo dele, ele vai te levantar e vai fazer aquilo que ele tem para fazer na sua vida, te levar ao lugar que ele deseja levar você para cumprir o ir, para cumprir o chamado dele na sua vida. No nome de Jesus. Deus abençoe. Deixe o seu apelo, o seu desejo de contribuição, de ajuda às igrejas Coelho Neto, do Pastor lá, e a Igreja Assembleia de Deus também em Macabal. Nosso desafio hoje é esse espaço que nós temos, onde fazemos essa gravação, concluir uma sala, fazer aqui, no momento, nossos cultos, para que a chuva e o tempo não nos impeça de fazer nenhuma atividade. Claro, temos desafios também do banheiro que queremos fazer e chegamos a um desafio nos próximos meses também de construir o templo. Temos pessoas que cremos que vai nos ajudar, vai nos apoiar, e eu não sei quem são as pessoas, não sei quais são os nomes, mas eu sei que Deus, Ele vai prover para a sua obra. Eu creio que possivelmente existam muitos irmãos que estejam aí escutando essa gravação e Deus já tocou no seu coração para abençoar essa obra. Se Deus assim tocou o seu coração, esse é o nosso desafio,
faça desse também o seu desafio. Nós viemos até aqui e estamos lutando para que aqui exista uma igreja que fale de Deus, que pregue a palavra, e se Deus tem tocado também no coração dessa igreja bonita, que aí no Brasil me escuta, que deve também se envolver no trabalho missionário aqui em Pueblo Nuevo, deixa Deus tocar o seu coração, deixa Deus falar no seu íntimo e contribua com a obra missionária, porque o que investir, o que entra, será investido no reino. E nós investiremos com muito amor para que em breve, em pouco tempo, esses mesmos que hoje nos escutam, essas mesmas pessoas que nos escutam aqui, são pessoas que possam estar vendo o tempo. Outro desafio, pastor, que nós temos aqui é recursos. Tem muito, o campo está branco, tem muitas pessoas para ser alcançadas. Porém, ocupar-se de construção, ocupar-se das coisas naturais de uma igreja, da nossa vida, nós vamos com muito amor fazendo. Porém, seria melhor, seria mais acelerado o processo se tivéssemos recursos de pessoas, obreiros, entende? Recursos humanos, entende? Pessoas que venham com amor, entende? A trabalhar nessa obra. Não venha viver somente um momento. Claro, cada quem tem a sua experiência, o seu tempo de estar na obra de Deus. Mas nosso desafio, nossa necessidade hoje é que venham pessoas a somar, entende? A aprender, porque sempre temos que aprender, né? Precisamos de obreiro. Quando vocês dizem não é viver uma aventura, ou seja, pessoas que tenham compromisso com a obra de Deus, venham comprometidos mesmo, com amor, com alegria, e aceite pela oração, pelo apego às coisas espirituais, vencer todos os desafios. É isso que vocês querem dizer, não é isso? Porque a gente sabe, e nós vivemos isso, nós lutamos diariamente contra o nosso querer, entende? Porque um ser humano, em suas estruturas normais, o que ele quer é um lugar de repouso, tranquilidade. Mas o ser humano, quando ele deixa que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, ele vive debaixo da vontade de Deus. Tem muitos que vêm, às vezes, e os desafios são interpretados por alguns como que não é projeto de Deus, então eu estar aqui. Entende? Agora, os projetos de Deus são debaixo de desafio. Então, pessoas que não venham pensando que será só glória. Tem muitos desertos.